No quadro Falando com o Especialista de hoje, eu estou recebendo Fernando Dias, que vai comentar sobre o mercado cartorário. O Fernando já ocupou cargos diversos na área do direito ao longo de sua carreira. É tabelião de notas do 7º Tabelionato de Notas da Comarca de Goiânia e possui várias especializações lato sensu em direito civil, direito notarial e registral, direito negocial e imobiliário e direito de família e das sucessões, e também direito comercial em renomadas instituições de ensino do país. Fernando, um prazer ter você aqui no programa Falando em Gestão para falarmos de um tema principalmente que o nosso telespectador, eu tenho certeza que tem muita dúvida, que é sobre cartório. Wellington, primeiramente, muito obrigado pelo convite. Quero dizer que o prazer é todo meu, é uma honra poder estar aqui hoje falando junto com você e junto a todo o seu público. E é sempre bom, eu sempre acho muito interessante a gente poder falar, esclarecer um pouco mais a população sobre os cartórios, porque afinal de contas os cartórios estão no dia a dia de todos. Desde o dia em que você nasce ao dia que você morre, a sua vida passa por dentro de um cartório. Então é um prazer enorme poder tirar algumas dúvidas, poder esclarecer um pouco mais sobre a nossa atividade. Maravilha, Fernando. Nós sabemos que os serviços de cartório têm, a maioria das pessoas, né? Ela tem uma visão um pouco míope do papel do cartório. Eu queria que você esclarecesse um pouco mais para os nossos telespectadores, de fato, qual que é o papel dos cartórios no Brasil e principalmente em Goiás, como que está realmente esse mercado? Muito boa e muito pertinente a sua pergunta, Ederson. Tem uma coisa muito interessante. Por mais que as pessoas muitas vezes critiquem os cartórios, as pessoas reconhecem o quão útil e quanto necessários são os cartórios no dia a dia. Em 2018, por exemplo, o Datafolha fez uma pesquisa a nível nacional e os cartórios foram eleitos como as instituições mais confiáveis do país. Isso demonstra o quê? Para que serve um cartório? Essa pesquisa mostra que as pessoas sabem, os cartórios servem para dar segurança jurídica. Quando você vai a um cartório e você leva a sua demanda, nós qualificamos aquela demanda, nós verificamos se os requisitos daquilo que você quer fazer realmente pode ser feito e, em sendo possível, se realizam os atos. E qual que é a diferença grande, a essência de um cartório? Para que um cartório serve? Um cartório serve para dar segurança jurídica e com fé pública. O que é fé pública? Fé pública significa que aquilo que a gente diz dentro de um cartório, seja por meio dos nossos atos, das nossas certidões, enfim, de qualquer ato que a gente pratique, aquilo tem o crivo de que é verdadeiro. Uma certidão que eu emita tem o crivo de ser verdadeiro com base no que está nos meus livros. Se eu reconheço uma firma sua, eu tenho o crivo do Estado de que realmente aquele documento foi você que assinou. Você não precisa dizer isso. O Estado disse isso por meio da nossa atividade, por meio da atividade do cartorário. E aí a gente consegue desmistificar uma segunda lenda, uma segunda premissa errada que às vezes as pessoas têm, que é dizer que cartório é burocracia. Cartório é burocracia? Cartório não é burocracia. Quando as pessoas vão para realizar algum ato e se exigem alguns documentos, não somos nós que estamos exigindo, é a lei que exige. Nós estamos apenas e tão somente cumprindo a lei. Nós estamos fazendo aquilo que a lei determina. E outra coisa, a partir do momento que um ato ele sai perfeito, ele sai tecnicamente adequado, aquele ato vai gerar os efeitos que a pessoa quer que gere. Ela não vai ter que voltar 2, 3 vezes num local para conseguir o objetivo que ela queria. E digo mais, os cartórios nos últimos anos, eles estão sendo utilizados a cada dia mais como instrumentos de desburocratização. Cito exemplo para você. Por exemplo, há 15 anos atrás, se um parente seu morresse e precisasse fazer um inventário, o que você precisava fazer? Você precisava necessariamente ir ao Poder Judiciário, entrar com um processo judicial, esse processo era moroso, demorava anos para você conseguir aquele resultado. Hoje, você pode ir a um cartório, desde que todos estejam de acordo, e conseguir, em pouco tempo, aquele inventário. Você vai ter o mesmo resultado, com muito menos custo, muito menos tempo, muito mais rapidez, o que significa muito mais efetividade.
Um outro exemplo, divórcios também. Antigamente, todo divórcio tinha que passar por juiz, por promotor. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você já pode fazer isso em cartório. Diretamente no cartório. Diretamente em cartório. Um outro exemplo mais recente, uso capião extrajudicial. Antigamente, todo procedimento de uso capião tinha necessariamente que ir para o juiz. Hoje, desde que a pessoa preencha determinados requisitos legais, ela pode fazer em cartório. Aquilo que levava anos, às vezes décadas, hoje pode ser feito em poucos meses, em pouco tempo. Isso ainda facilitou, acho que um ponto muito importante, Fernando, que é importante a gente colocar para os nossos telespectadores, desafogou um pouco o judiciário também, né? Demais, demais. Todo esse procedimento de desjudicialização, os cartórios estão prontos e estão cada vez mais fazendo parte desse procedimento. Um outro exemplo prático, vai começar a ter demanda agora, o Tribunal de Justiça aqui do Estado de Goiás finalmente regulamentou o procedimento de mediação e conciliação dentro dos cartórios. Então, dependendo da natureza da sua demanda, você vai poder procurar um notário, você vai poder procurar um registrador e tentar realizar uma mediação, um acordo com o crivo da fé pública, com o notário intermediando aquilo que às vezes você ia demorar meses, anos no judiciário para conseguir um acordo bem feito, para conseguir um acordo com uma intermediação adequada, você vai poder fazer em pouco tempo no cartório. Esse é só mais um exemplo de como nós não somos agentes burocratizantes. Pelo contrário, nós somos agentes que querem dar efetividade aos negócios. Né? Exatamente. Excelente. Essa novidade que você trouxe aqui para nós é algo que eu realmente ainda não sabia com relação à parte realmente de conciliação. Então, além das cortes que se tem hoje de conciliação, os cartórios também poderão? Os cartórios também poderão fazer. Esse provimento saiu faz menos de um mês. Os cartórios agora estão fazendo adequações técnicas, adequações materiais, adequações de pessoal para poder efetivamente vir a prestar esse serviço. Maravilha, fantástico. Fernando, a gente sabe que tem mais de um tipo de cartório, né? Fala para os nossos telespectadores hoje quais são esses cartórios, porque a gente vê o tabelionato de nota, você vê o registro de imóveis, qual que é a diferença desses cartórios? Muito interessante essa pergunta, porque no dia a dia popular a gente fala simplesmente cartório. Exato. E quando se fala cartório, se tem um grande leque de atividades. Você tem, por exemplo, o registro de imóveis. Para que serve o registro de imóveis? Para você fazer a efetiva transferência de um imóvel. Sabe aquela frase que os antigos diziam, quem não registra não é dono? Exato. O registro de imóveis serve, em última análise, para isso. Para que, efetivamente, você registre seu título, você possa dar publicidade para a população como um todo de que aquilo é seu, de que aquilo não tem outro dono. A gente tem o registro civil das pessoas naturais, que é onde você registra nascimentos, casamentos, óbitos, interdições, enfim, todas as situações que a pessoa vive durante a sua vida, do nascimento ao óbito. Você tem um tabelionato de protestos, que serve hoje como um instrumento muito célere para você conseguir restituir seus créditos. Inclusive, hoje em dia, os órgãos públicos estão utilizando o tabelionato de protesto para cobrança de dívida ativa. Sim. Antigamente, isso é outro exemplo de desjudicialização. Exatamente. A gente vê que hoje a Prefeitura de Goiânia, a própria Secretaria da Fazenda, no momento em que o usuário ele não paga os seus tributos, ele já está sendo protestado, né? Isso. E posso lhe garantir, mesmo não sendo tabelião de protesto, que o êxito das cobranças via protesto é maior do que era judicialmente. A gente também tem o cartório de notas, o tabelionato de notas, que é a função que eu exerço, onde você faz os reconhecimentos de firma, você faz autenticações, você pode fazer apostilamentos, que são situações de documentos que você precisa usar no exterior, você faz escrituras públicas, escrituras de declaração, atas notariais, testamento, que é um instrumento muito útil e muito utilizado para fins de sucessão patrimonial. Enfim, os cartórios estão aí no dia a dia das pessoas e tem que ser utilizado e tem que ser valorizado. Maravilha, Fernando, bastante esclarecedor. Nós vamos por um rápido intervalo e na volta, no próximo bloco, eu queria que a gente se aprofundasse um pouco mais sobre a sua função, né? Você que é tabelião, nós queremos entender um pouco mais como que se dá a carreira do tabelião e qual que é a função que você exerce hoje dentro do cartório. Pode ser? Ótimo, pode ser sim. Maravilha. Eu, se fosse você, não sairia daí. Voltamos em 1 minuto.
Oferecemos soluções completas para condomínios com um sistema que integra segurança, acesso, manutenção e comunicação. Porque a gente acredita que usando a tecnologia podemos simplificar a nossa vida. Foi estando atenta a essa realidade que a SmartCom nasceu. Tudo isso na palma da sua mão ou na tela de seu computador. É hora de deixar a tecnologia simplificar a sua vida. Olá, estamos de volta com o quadro Falando com Especialista e hoje eu estou recebendo o tabelião Fernando Dias. Fernando, eu gostaria que você falasse para os nossos telespectadores como que se dá a carreira do tabelião e principalmente qual que é o papel do tabelião dentro do cartório. Eu acho muito interessante essa sua pergunta, Ederson, para a gente até tirar uma lenda que às vezes as pessoas ainda têm na cabeça, que é de que cartório passa de pai para filho. Isso não existe mais. Hoje, se você quiser ser notário ou registrador, você precisa passar num concurso público de provas e títulos. E, aliás, final desse ano, no máximo começo do ano que vem, aqui em Goiás vai ter um novo concurso. Vai ter mais um concurso? Vai ter mais um concurso. Será só para as cidades do interior, porque todos os cartórios aqui da capital estão providos de forma correta, mas haverá vários cartórios no interior que poderão ser providos. E se você que está nos assistindo é bacharel em Direito, você vai poder concorrer nesse concurso de forma ampla, de forma ampla. Como é a nossa atuação no cartório? A partir do momento que a gente é aprovado, a gente recebe uma delegação do Estado. Então, a gente recebe a delegação do Estado e dali para frente é com a gente. Desde aluguel de sede, contratação de funcionários, a administração do cartório como um todo é nossa. Nós somos fiscalizados pelo tribunal quanto à corretude dos atos que a gente faz. Todos os atos que meus funcionários fazem, em última análise, a responsabilidade é minha. Então, essa vinculação ao tribunal nós temos, mas do cartório para dentro, a gestão interna do cartório, ela fica toda sob a direção do titular, do notário ou do registrador. Uma coisa que é importante, inclusive, dizer para os nossos telespectadores, e a gente sabe que muitos empresários nos assistem, nos acompanham aqui, é muito diferente a atividade do cartório, até porque toda a atividade ela é feita na pessoa física do próprio tabelião, né? Exato. Essa é outra confusão que às vezes as pessoas fazem, de querer entender ou querer tratar o cartório como se ele fosse uma empresa. Não. Toda a responsabilidade é pessoal do tabelião. Nós temos uma atividade que nos exige muito e traz uma responsabilidade muito grande. É verdade, é uma responsabilidade grande e eu vejo muitas pessoas comentando e achando que as taxas cartorárias são muito elevadas, só que as pessoas não têm assim, a mínima noção do que está por trás daquelas taxas, porque na verdade há uma grande incidência de imposto também dentro das taxas que são repassadas aos cofres públicos, né? Isso. Praticamente mais de 40% do que você paga em cartório não fica com a gente. São taxas que vão ao Estado, que vão à Assembleia Legislativa, Defensoria Pública, Ministério Público, vários órgãos do Estado. Eles cobram essas taxas de fiscalização, nós simplesmente repassamos essas taxas. Essas taxas são necessárias para o bom funcionamento do Estado, mas às vezes elas podem passar a falsa percepção de que tudo aquilo que entra no cartório fica para o cartório, que não é verdade. Que não é verdade, ou seja, existe um repasse e ainda aquilo que de fato é do cartório ainda passa por uma tributação muito pesada porque é na pessoa física. Exatamente. Né? Fernando, eu queria agora que você falasse para os nossos telespectadores, porque nós sabemos que as empresas têm passado por mudanças muito radicais. E não é diferente também com o cartório. Eu conheço lá a estrutura do 7º tabelionato e até gostaria que a produção colocasse as cenas do cartório para que o nosso telespectador realmente pudesse perceber a estrutura que você tem lá. E eu queria que você falasse principalmente qual que é o maior desafio que se tem hoje quando se fala em gestão cartorária. Eu diria que o maior desafio é manter a qualidade dos nossos serviços. Isso começa porque, antes de mais nada, nós temos uma formação de direito, a gente não tem uma formação de administração. Então, depois que você entra em um cartório, que você é aprovado no concurso, que você começa a desenvolver esse lado um pouco mais de gestor. E os cartórios como um todo, isso não só aqui em Goiás, como no Brasil como um todo, eles estão sim focando cada vez mais em gestão.
A ANOREG, que é a Associação Nacional de Notários Registradores, ela premia anualmente os cartórios que se destacam quanto à sua gestão. O CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, que é um órgão federal que também nos fiscaliza, ele incentiva que os cartórios adotem práticas modernas de gestão. A Corregedoria Geral aqui do Estado de Goiás, esse ano, ela também está incentivando que os cartórios participem desses programas, dessas premiações relativas à gestão e, inclusive, está parabenizando os cartórios que conseguem essa gestão. No sétimo, faz 2 anos que a gente consegue receber a premiação máxima nacional com relação à nossa gestão, que é o Prêmio Diamante do PQTA. Essa premiação ela se dá através de pontuação e aí você tem os níveis. Isso. Existem 3 níveis. Existe o bronze, o prata, o diamante e o ouro. 4 níveis. 4 níveis, perdão. E nos últimos 2 anos a gente conseguiu essa premiação máxima. Não só nós, alguns outros cartórios aqui em Goiânia também conseguiram essa premiação. Eu acho que é visível para a população local as mudanças que a gente teve nos cartórios nos últimos anos com relação a sedes, qualidades de atendimento, não só no nosso, eu reconheço os demais cartórios da cidade. Hoje Goiânia está muito bem servida com relação a isso. E a gente vê o incentivo cada vez mais dos órgãos que nos fiscalizam a que não só os nossos atos sejam materialmente adequados, mas que o atendimento ao usuário seja adequado. E isso a gente busca todo dia. E esse é o desafio diário que nós temos. Excelente, né? Eu acho que a preocupação com o usuário, com o atendimento, com a qualidade do serviço, realmente é algo que faz com que a satisfação desse usuário ele seja realmente plena, né, quando ele sente que está sendo bem tratado e que está sendo bem atendido. E a gente percebe muito isso lá no 7º tabelionato. Parabéns pela gestão. Muito obrigado. Fernando, tem uma outra pergunta que quando nós colocamos aqui que estaríamos falando sobre cartório, nos veio algumas perguntas dos nossos internautas e uma delas é o seguinte: muita gente tem dúvida se um cartório é um órgão público ou uma organização privada. É bem interessante esse questionamento. É assim, há 2 relações de cartório. O cartório ele é uma delegação pública exercida em caráter privado. Essa tem uma previsão legal, inclusive, que está na Constituição, que é o artigo 236, que ele fala isso. Os cartórios são delegações públicas exercidas de forma privada. O que significa isso? Significa que nós recebemos a delegação do Estado, por meio do concurso, como eu falei antes, que nós devemos, o Estado nos fiscaliza para ver se os nossos atos estão corretos, mas a gestão do cartório para dentro é nossa. Ou seja, os funcionários que eu contrato são responsabilidade minha. Se eu vou colocar o meu cartório na rua A, na rua B, é responsabilidade minha. Os prestadores de serviços que eu vou contratar são responsabilidades e opções minhas. Mas a corretude dos atos pode ser fiscalizada pelo Estado. Em última análise, nós somos uma extensão do Estado. Nós dizemos que nós damos fé pública para aquilo que a gente realiza. Essa fé pública é do Estado. O Estado nos delega isso. É uma delegação. É uma delegação. E do cartório para dentro, ele existe como se fosse uma empresa, com o gerenciamento do titular, com o titular escolhendo todos os detalhes internos. Nesses pontos, o tribunal não influencia. O tribunal não vai dizer para mim se eu tenho que ter 10, 15, 20, 30, 40 funcionários. Quem decide esses pontos sou eu. Fernando, nós estamos caminhando para os momentos finais do programa e eu gostaria de franquear aqui um espaço para que você pudesse estar convidando os nossos telespectadores para conhecer o 7º tabelionato. Eu tenho certeza que serão muito bem atendidos e deixar claro aqui para os nossos telespectadores quais são os serviços que hoje são oferecidos lá no 7º tabelionato. Bem, o nosso cartório, o 7º tabelionato de notas, ele fica localizado na Avenida Mato Grosso, 187, setor Campinas, paralelo a Castelo Branco. Nós prestamos todos os serviços de tabelião de notas, ou seja, autenticação, reconhecimento de firmas, escrituras, pactos antinupciais, testamentos, enfim, nós prestamos todo esse leque de serviços e, para quem ainda não nos conhece, fica convidado para nos fazer uma visita e conhecer toda a nossa estrutura. Maravilha. Fernando, eu quero te agradecer muito a sua participação aqui no programa Falando em Gestão e dizer para você que quando tiver uma novidade que vai de fato aí trazer algum tipo de contribuição aos telespectadores, né, à sociedade, você venha aqui trazer para nós, venha nos apresentar, venha falar sempre sobre esse assunto
que, de uma forma geral, está sempre realmente envolvido na vida diária das pessoas, tá certo? Eu agradeço demais o convite, Ederson. Posso vir e teria o maior prazer de vir outras vezes. Inclusive, quem sabe numa próxima vez eu possa falar de um sistema que está chegando e vai revolucionar e muito a prestação de serviços notariais, que é o sistema do e-notariado, que é um sistema que está chegando para todos os tabelionatos de notas do país, onde você vai poder fazer os seus serviços, boa parte desses serviços, diretamente da sua casa. Mas isso a gente, assim que tiver devidamente implantado, a gente pode ter uma conversa sobre isso aqui também. Maravilha, combinado. Eu vou te esperar aqui para a gente falar sobre esse assunto então. Muito obrigado, Fernando. Eu que agradeço. E eu termino o programa de hoje com a seguinte frase: as pessoas podem duvidar do que você diz, mas elas acreditarão no que você faz. Até o próximo programa e um grande abraço.